boa tarde. No Sem Censura de hoje, vamos falar de moradias para idosos, de carnaval, de música e também de política. Os nossos convidados são Vilma Nascimento, que é considerada uma das maiores porta-bandeiras do carnaval carioca e ganhou uma exposição em sua homenagem na quadra da Portela. Inês Riotto é especialista em envelhecimento e é do Conselho Estadual de Idosos de São Paulo. Ela organiza o livro Onde Morar Quando Envelhecermos, Alternativas de Moradia. Rafael Parente é especialista em educação e também cofundador do movimento Agora. Ele vai falar sobre renovação política na próxima eleição. E Queco Brandão é músico e arranjador. Lançou seu primeiro disco de canções com participações de grandes nomes da MPB. Comigo hoje aqui, a linda Camila Abreu. Olá, Camila, tudo bom? Olá, Cátia. Vamos explicar para o pessoal de casa como é que eles fazem para participar do programa. Claro, vamos explicar. Chegou a hora de você participar do Sem Censura. Como? Basta você enviar a sua mensagem ou uma pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura na sua rede social favorita, que pode ser o Facebook, o Twitter, o Instagram. Eu vou receber aqui e repassar para eles. É fácil, Cátia. Isso. E enquanto vocês não fazem as perguntas e os comentários, eu começo o programa com música com o nosso arranjador de hoje, com o Queco Brandão, que está lançando um CD e que tem uma história com grandes nomes da nossa música popular brasileira. Queco, é um prazer receber você aqui. Muito Obrigada obrigado, pela o prazer presença. é todo meu de estar dividindo esse espaço com pessoas tão incríveis também, o Rafael, a Inês, Dona Vilma. Muito obrigado. Então, bom, eu vim aqui, né, para falar especialmente do Queco Brandão Convida, né? Esse CD só de canções que eu acabei de lançar em agosto agora. E todos os meus CDs anteriores, eles eram direcionados para música instrumental, né? E aí eu resolvi agora fazer um CD só com canções, até por sugestão do meu querido amigo Flávio Venturini, compositor também, e, enfim, produtor. E ele sempre me falava, Queco, faz um CD com canções, pô, você já acompanhou nomes tão importantes da música brasileira, você é um cara que arranja legal, que produz bem, faz um CD com canções, faz uma grande festa aí, convida um monte de artistas e tal. E seguindo essa ideia, eu lancei o Queco Convida, convidando muita gente legal, né? Tem essa brincadeira do convida, que é convida, por eu estar me sentindo muito vivo, num momento muito bacana da minha vida, e está lançando esse trabalho, e convida de convidados, uma brincadeira, assim, um trocadilho. Bom, então a gente precisa só saber, assim, dar uns nomes dos seus convidados. Quem é que está nesse CD? Muita gente bacana, dois artistas muito importantes da música brasileira, que já tem toda uma trajetória aí, né, bem importante, tá? O Zizi Posse, Ivan Lins, né? E outros nomes não, vamos dizer assim, não menos talentosos, mas talvez que não estejam na grande mídia, mas maravilhosos também. Felipe Cato, um novo talento da música brasileira, né? Maravilhoso cantor. Fabiana Cosa, cantora de samba. Denise Mello, Sueli Vargas, Tatiana Parra, Simone Guimarães, Sacha Alvassandani, um cantor de Nova York, Heitor Branquinho, vários músicos convidados. E também não são só composições minhas, são composições de vários autores também. Eu estou prestigiando muita gente. Eu diria que Queco Brandão Convida é uma grande festa, onde eu estou comemorando a vida mesmo, né? Olha, mas a gente quer comemorar com você. A nossa diretora está dizendo para mim que a gente tem um vídeo com a Zizi Posse. Vamos ver? Vamos? O público também vai ver. Vamos lá. Tem que ter a força que dá o alívio, que corta o veneno, a febre e o delírio. Tem que ter a força de ervas e ramos, de velas, incensos, de preces e banhos. Tem que ter a força do mel e do leite, do pão e do vinho, do sal e do azeite. Tem que ter a força que tem o
martírio, que tem todo vício, tem que ter a força de toda paciência. Queco, que lindo! Muito obrigado! Que bonito! Que bom! Olha, muito que obrigado. força, como diz a música Sim, e como a Zizi sim, é uma canta. música do Ivan Lins e do Vitor Martins, exatamente. E você no piano? Sim, eu fiz o arranjo dessa música, né? Eu produzi, arranjei e também sou o pianista, né? Vamos explicar para o público, nos bastidores, a função de um arranjador e quão importante é. Como é que funciona? Bom, eu fiz uma coisa importante nesse trabalho também, foi o seguinte, todas as gravações, todos os áudios, depois eles se transformaram em vídeos, porque hoje a imagem e som não caminha separado mais, né? Por causa das plataformas digitais, YouTube, Facebook, então tudo tem que estar interligado. Então eu produzia assim, geralmente eu produzia cada faixa por dia, né? No caso da Zizi, por exemplo, a Zizi chegou de manhã, o arranjo já estava pronto, a base já estava pronta, ela colocou a voz no período da manhã. Depois nós escolhemos os melhores takes dela, montamos a voz e à tarde ela gravou a imagem. No mesmo dia, para estar fresquinho, para elas dublar, né, direito, para ela dublar legal, se lembrando do que ela tinha registrado, né? E também para ficar fresh, para soar fresquinho, né? E todos os takes foram feitos assim. Ivan também, mesma coisa. Chegou no estúdio de manhã, gravamos o áudio, depois do almoço gravamos o vídeo. E assim aconteceu o projeto, que é um CD e um DVD, né? E Queco Brandão, quer dizer, os anos de estudo, de trabalho, de pesquisa musical para você chegar até aqui, quanto esforço, quanta força de trabalho que você teve e também tempo. Vamos falar disso. Sim, muito tempo. Na verdade, bom, eu estou com pelo menos 30 anos de carreira, né? E paralelamente a esse trabalho de acompanhar artistas, eu também trabalhei com música para publicidade, né? Com música para cinema, com música para televisão. Então, foi interessante porque eu consegui criar um universo muito interessante de atuação, assim, entre uma coisa e outra. Então, trazer um pouco da publicidade, dessa coisa imagética do cinema para MPB e vice-versa, fazer esse diálogo, né? De arte para música, de arte para cinema. Isso foi muito legal, assim. Eu acho que eu consegui ilustrar bem a minha carreira nesse sentido, de não ficar só num segmento. Eu me considero um músico eclético. Eu acho que eu vou literalmente de A a Z. E eu acho que todo mundo deveria ser assim. É importante a gente atuar em diferentes campos. Quer dizer, eu estou falando a minha visão, né, claro. E o arranjo faz a grande diferença. Não tenha Você dúvida, pode mudar completamente uma música com um arranjo diferente. Você sabe que às vezes eu brincava, eu pensava assim, eu ficava imaginando, gente, como será fazer um disco, estou elocubrando aqui, né? Como será fazer um disco com a mesma música, gravada 15 vezes, com 15 arranjos diferentes, né? Deve ficar interessante, né? Com ritmos diferentes, por exemplo, em samba, em tango, em mais erudita, né? Forró, por exemplo, né? Você pode dar essas caras diferentes para a mesma música. É muito interessante essa ferramenta que o arranjo né, e possibilita, né? E você teria para dizer para a gente algum momento em que você considerou que foi bem difícil você fazer determinado arranjo? Aquele que foi um desafio para você? Você sabe que há mais ou menos uns 15 anos atrás eu trabalhei num programa que se chamava Companhia da Música, que era até apresentado pelo João Marcelo Boscoli, filho da Elis. E cada programa nós tínhamos convidados diferentes, eram mais ou menos 3 artistas, eram de 3 a 4 artistas convidados por programa. Eu tinha uma semana para preparar os arranjos. E então era tudo muito, muito complicado, muito rápido. Eu tinha que trabalhar rápido, pensar rápido, resolver, solucionar rápido, porque eram artistas diferentes, estilos diferentes, tonalidades diferentes, instrumentação diferente. Então isso foi realmente bem desafiante na minha vida, uma das coisas desafiantes. E publicidade também é muito desafiante, né? Porque às vezes os caras te passam um briefing de uma peça às 5 da tarde do dia anterior e às 8 da manhã já tem que estar no ar, entendeu? Então, às vezes, você trabalha a noite inteira produzindo aquilo, é um ritmo enlouquecedor. A vida da gente é desafiante, né? Essa é que é a verdade, mas eu acho que é isso que faz a diferença, né? O desafio é o que dá o up, o impulso para a gente se sentir vivo, né?
E é legal porque a gente, de certa forma, se a gente comparar, a vida da gente também tem arranjos diferentes. Sem dúvida, não é? Você faz todo dia uma composição nova, você coloca a música e aí você dança conforme a música. Sem dúvida. Uma curiosidade, então, por exemplo, alguma coisa que você também não esperava e que nesse teu tempo todo de carreira que chegou a ser até engraçada, que aquilo te surpreendeu num arranjo que você fez, numa composição. Eu vou contar uma história, ela não sabe disso. Eu trabalhei com a Roberta Miranda há muitos anos atrás. E uma vez nós chegamos numa cidade muito atrasados, porque o voo atrasou, houve um problema terrível. E a banda chegou primeiro no palco, devia ter umas 30 mil pessoas no lugar. E a Roberta estava a caminho. E nós começamos a passar o som e as pessoas falaram, e os técnicos, né? Precisa passar o microfone da Roberta, precisa passar o microfone da Roberta. E no ônibus eu brincava imitando a Roberta. Aí passaram o microfone dela para mim e nós estávamos passando uma música e eu comecei a cantar brincando, imitando a Roberta. O público achou que ela estava lá. Eles enlouqueceram, começaram a achar que ela estava... Foi aquela loucura, né? Aquela massa enorme vibrando, achando que ela estava... E ela não tinha chegado ainda, né? Depois ela chegou, foi cantar e no final do show ela soube que imitaram ela. Ficou furiosa. Mas ela soube que foi você? Não, até hoje não. Agora Oi, Roberta, fui eu, viu? Fui sabe. eu que te imitei. E olha, agora você conta para o Brasil todo no Sem Censura, não é? Agora a Roberta ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo. Mas eu vou dizer uma coisa a você, quando é por uma boa intenção, quando é por uma boa causa, quando a pessoa faz aquilo, né, com paixão, ou porque está ajudando o outro, né? Aí realmente eu acho válido. Que, né, naquele momento é o que você tinha a fazer, né, Queco Brandão? Olha só, parabéns pelo seu CD. Se tiverem que encontrar o seu CD, é fácil? Muito fácil. E assim, eu estou praticamente com uma parceria com a Livraria Cultura. Então dá para encontrar o meu CD em todas as livrarias culturas de todo o Brasil. Com certeza. Queco Brandão convida. No finalzinho do programa, Queco, a gente também vai exibir o vídeo com o Ivan Lins. Que maravilha. Que eu tenho certeza que vai agradar. Muito linda a música também. Muito bom. Não é? Gente, eu acho que o que também pode agradar, e aliás não só vai agradar, mas é absolutamente necessário que a gente discuta, é exatamente esse Brasil que hoje tem jovens, mas que daqui a uns 20 anos, 25, 30, terá uma equiparação entre jovens e idosos e o que fazer. Onde esses idosos vão morar, o que vão fazer, como é que vai ser essa vida. E a gente hoje tem aqui uma especialista, a nossa querida Inês Rioto, que veio de São Paulo, está desde cedinho aqui no Rio, para falar exatamente de um livro que ela está escrevendo, não é isso, Inês? Isso. Boa tarde, Inês. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como é que é esse livro, o que você pretende com ele, o que a gente vai encontrar? A questão do livro surgiu porque eu sou da área de envelhecimento, né? Eu dei aula quando eu estava para me aposentar. Eu jamais não poderia me ver parada. Fui fazer um curso de pós-graduação em gerontologia, que é o estudo de envelhecimento. E fazendo os projetos, sempre acabava vindo uma pergunta, né? Já que os projetos eram para os idosos, onde é que eles iam morar? Na verdade, onde nós vamos morar? Porque eu tenho 65 anos no Brasil, com todas as pessoas com 60, a partir de 60 anos são idosos. E ficou essa questão de onde morar. Porque uma coisa que se nesse momento eu perguntar para vocês, e quem está em casa disse assim, pensem nesse momento, onde é que vocês estarão quando vocês tiverem 85, 90 anos. Porque a gente acha, a gente joga para frente as coisas, a gente não pensa lá na frente. Ficou até um silêncio aqui no estúdio. Você viu, né? Que ninguém quis dizer. Mesmo, ninguém, um porque, se imagina verdade, passeando, outro imagina viajando, outro continuando a trabalhar, mas ninguém se imagina não estando bem, tendo que estar numa instituição de longa permanência de idosos. Então, a gente tem que pensar enquanto é tempo, e a gente tem que se preparar, né? E o Brasil, o doutor Alexandre Kalash fala isso muito, que ele é quem nos orienta, é o maior especialista no mundo, né, em envelhecimento, é um brasileiro, né, para honra e orgulho nosso, que o Brasil envelheceu e não enriqueceu, né? Os outros países levaram tanto tempo para poder se preparar para esse envelhecimento, nós não tivemos esse tempo. E aí é principalmente a questão do morar. Então, a minha geração é a geração dos baby boomers, né? Aqueles que surgiram da pós-guerra, que mudaram o mundo, né? Fizeram todas as mudanças que aconteceram dos hippies e tantas coisas, e agora nós estamos mudando o envelhecimento. Então, existem muitas alternativas de moradia, mas que as pessoas não têm conhecimento.
Então, na área pública, o Estado de São Paulo, por exemplo, pela consultoria do Dr. Alexandre Kalash, São Paulo faz parte do Estado Amigo do Idoso. Então, existem várias políticas públicas. Uma delas chama Vila Dignidade, que é uma vila de casas para pessoas que ganham até um salário mínimo. Elas têm o direito, o Estado constrói, entrega equipadas casas e as prefeituras de onde estarão essas vilas, aí elas que administram e inserem esses idosos na rede, né, no momento em que eles precisam de hospital ou alguma coisa. Agora, Inês, desculpe te interromper, mas estas pessoas vão e moram sozinhas nessas vilas e aí elas têm uma espécie de ajuda, apoio de funcionários? Da rede social, do próprio governo. Então, a vila ela tem academia ao ar livre, ela tem uma área para fazer atividades, ela tem toda essa estrutura, mas são pessoas que têm autonomia e independência. Né? Autonomia é quando você tem a capacidade de decidir. Então, você faz a sua comida, você paga a sua conta, você vai comprar o seu alimento. E independência é quando você não precisa de nenhuma estrutura. Você não precisa de uma cadeira de rodas, né? Então, enquanto elas têm autonomia e independência, elas ficam lá. E quando não tem mais essa autonomia e essa independência? Aí é a parte que as prefeituras geralmente têm, apesar que poucas cidades têm as ILPIs, que a gente chama Instituições de Longa Permanência para Idosos, os antigos asilos, clínicas de repouso. O Brasil tem muito isso, né? A gente troca o nome. Não troca as condições, mas troca o nome, né, das coisas. É difícil. Mas as instituições públicas são poucas, filantrópicas algumas, muitas particulares já começam a ver aí um bom nicho do trabalho de ganhar dinheiro e são muito caras. E eu acho que para essas pessoas a gente nem se preocupa tanto, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar nas políticas públicas e pensar no maior número, né, de pessoas idosas e que às vezes a gente esquece que no Brasil você tem linha de pobreza, abaixo da linha da pobreza e nós temos em extrema pobreza. Então, eu acho que uma pessoa, para você chegar no final da sua vida em extrema pobreza, não podia acontecer isso. Eu acho que não é só uma questão, o governo tem obrigação, mas eu acho que é uma questão da sociedade de um todo. Né? Eu acho que todos nós juntos temos obrigação, porque se essas pessoas hoje são idosas, elas construíram o que nós temos hoje. Né? São famílias, elas educaram os seus filhos da melhor maneira que elas podiam educar. Sem dúvida. Se hoje nós achamos, talvez, que o metrô, o ônibus, demora, não é bom, imagina anos atrás. Né? Então, todos nós, e aqueles que são mais idosos que nós, trabalharam muito para isso. Então, eu acho que é uma questão de dignidade. É uma questão de respeito e principalmente uma questão de entendimento de que a vida ela pode ser vivida aos 80, aos 85, enfim, as pessoas hoje estão em plena atividade. A saúde melhorou muito e é por isso que as pessoas estão vivendo mais também, não é? Inês, a gente vai continuar conversando com você, fazendo mais perguntas. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também tem mais perguntas para vocês, mas a gente tem que ir para o intervalo e o Sem Censura volta já. Estamos de volta com o Sem Censura, mas antes vamos saber com Camila Abreu o que vocês estão comentando. Camila? Pois é, temos perguntas do Gabriel Menezes, ele quer saber do Queco quanto tempo demorou para a elaboração das composições, gravação, edição, de tudo, e o lançamento do disco. Exatamente 3 anos, Gabriel, né? É isso. 3 anos, Gabriel. Ó, bastante trabalho. Tem que ter bastante persistência, né? E é bom saber essas coisas, porque às vezes a gente vai num espetáculo, alguma coisa, e acha que aquilo foi rápido, né? E olha o tempo que se levou, não é? E é a mesma coisa que a Inês falava para a gente anteriormente, quer dizer, o tempo que a gente perdeu em deixar, né, uma política pública para idoso, em construir isso, e agora como que vai ter que se correr atrás disso, né, Inês? E a gente falava também, Inês, da questão que é difícil para quem não tem, quer dizer, é complicadíssimo. E
que vem pela frente? Como é que vai estar o Brasil, por exemplo, em termos de idosos, mais ou menos em 2040? Enfim, falta pouco para chegar lá, né? Não falta muito. Nós vamos ter mais idosos que criança e adolescente. Em 2040. Então, é só imaginar a questão. E se nós vamos ter, o grupo de adultos que vão estar trabalhando vai ser um grupo pequeno em relação ao número de idosos. E essas pessoas, nós precisamos ver aonde elas vão estar. A diferença é que existem diferentes velhices. Você pode ter alguém que com 60 anos não está bem, pode ter alguém que, como eu, aos 55, começou uma nova carreira e hoje aos 65 faz 10 anos que eu tenho uma nova carreira. A intenção é que as pessoas... E a gente aprende sempre. Isso não é verdade quando alguém diz que o idoso não aprende. Você pode até demorar um pouco mais em relação a um jovem, sim, claro, mas se aprende sempre. E a própria Organização Mundial de Saúde, ela preconiza isso, que é o aprendizado ao longo da vida. Então, se você sabe bordar, vai aprender a pintar, vai aprender a mexer no computador, no celular. E isso hoje faz parte das políticas públicas, né? Você diria que aquele indivíduo que trabalha, que está em atividade, ele é alguém que vai chegar melhor na velhice? Com certeza. E mesmo as atividades em si, né? Nós temos uma coisa no Brasil que nós não temos ainda, uma cultura, se pensa em, eu vou me aposentar e eu sei quanto eu vou ganhar. Né? A geração anteriores, a minha geração, você crescia, estudava, casava, tinha uma profissão e geralmente ficava na mesma empresa. E você sabia que ao se aposentar você receberia tanto. X. Mas ninguém nunca chegou para nós e disse assim, Boi, o que você vai fazer com o seu tempo? Porque antigamente você vivia 40, 50 anos, vivia mais 10 e morria. Sim. O Kalash disse que era uma corrida, você tem que mudar, né? Uma corrida longa para uma corrida curta, né? De 100 metros, de 400 para 100 metros. Então agora é uma longa. Então a gente se aposenta e ainda tem muito tempo para frente. Verdade. Então se a pessoa não ocupa o seu tempo, né? E não pensa onde ela vai morar, não começa a pensar nas possibilidades... Porque hoje, às vezes, você não pode contar com os filhos. Né? Eles têm a vida deles. Claro. Muitos têm oportunidade de sair do país, né? Estudar fora. Então, eu falo que eu quero escolher onde eu quero morar. Porque pode acontecer de uma hora ou outra você cair, você ter que ser uma pessoa dependente. Pessoas, por exemplo, com mal de Alzheimer, sim. Parkinson, sim. Que são doenças que levam... E mesmo nós mesmos, qualquer um de nós, que cair e tornar-se dependente, já vai ser mais difícil. Até o local para morar vai ser diferente. Claro. Se a pessoa mora num sobrado, ela não vai poder morar mais. Sim, sim. Então, aí a gente não pensa. É a mesma coisa, se eu perguntar quem aqui tem uma barra no banheiro quando toma banho. Ah, não, mas eu sou jovem, mas não é só idoso que cai. Claro, o idoso cai mais e a consequência é maior. Então, a questão das moradias é essa. Na política pública, você tem essas vilas, você tem as repúblicas, todo mundo só aguarda que república é república de estudante, né? Mas nós temos as repúblicas de idosos. Santos foi a pioneira e saiu à frente e funciona muito bem. São Paulo tem o Palacete dos Artistas, que era uma construção na Avenida São João, que foi reformada, e eles moram só artistas. Então, se você vai lá, primeiro ele pergunta, quer conversar comigo? Você é artista? Não, então eu não falo com artista. Que engraçado. É muito interessante. E tem uma vila de idosos também em São Paulo, que é o da prefeitura, que é um prédio, e que eles são todos para pessoas que ganham até um salário mínimo, aí eles têm uma taxa pequena que eles pagam. E sem contar, porque aí você tem, né, condomínios para pessoas idosas. Também, algumas pessoas acham que você não deve ter um condomínio só para pessoas idosas, porque a intergeracionalidade faz muita diferença. Mas são diferentes velhices. Então, tem aquele idoso que ele não gosta de ter o barulho da criança. Sim. Tem o idoso que não gosta de animalzinho. Então, você tem que pensar para morar num condomínio, você tem que observar, né, essas diferenças, essas diferentes velhices, né? Inês, o que causa mais tristeza no idoso? É aquele que a visita, por exemplo, desaparece, o familiar não vai mais,
o esquece, um problema de dinheiro? O que afeta, o que o idoso precisa, Inês, para ter vida, como é o caso do CD, né, do Queco, que ele diz tanto em vida? Eu acho que independente dele ter um quadro de demência ou dele estar bem e estar na casa dele, porque tem aqueles idosos que fazem a opção de viver sozinho. Sozinhos. Eu tenho uma tia de 92 anos que ela mora sozinha, tem autonomia, independência, vai à feira, faz comida, faz tudo, ainda liga para nós à tarde para saber como é que as sobrinhas estão. Ah, que legal. E tem aquele que não tem nem 90 anos e já não está bem. Mas, de tudo, o pior são as ILPIs, as instituições de longa permanência de idosos, que a família leva, muitas instituições não fazem nenhuma adaptação. Então, é só imaginar, nós que estamos aqui, imagina hoje, nós daqui irmos para um lugar que é um quarto, dependendo do quanto você pode pagar, não é sozinho, pode ser com 4 pessoas, pode ser com mais, e de repente você chega lá, e aí a pessoa, você olha para trás, a pessoa que te levou não está lá mais. Meu Deus. Aí ela vem, né? Vem numa semana, vem na outra, e isso vai se esparçando e ela acaba não vindo mais. Inês, a gente estava falando aqui nos bastidores antes e a Vilma comentava, nossa querida Vilma, eterna porta-bandeira da Portela, que no caso dela ela tem a ajuda das filhas e que isso faz a grande diferença. Por quê, Vilma? Porque a minha velhice eu estou tranquila. Porque além de ter as minhas filhas, tenho também netos que olham por mim, como todos olharam pelo meu marido. Então, isso para mim é uma tranquilidade, porque quando eu penso de ir para um lugar que é pago, mas que não tratam direito, e quando eu penso que de graça também não é legal também, eu fico triste. Porque, na verdade, você acha que o afeto é que vai ser a grande companhia. Justamente. O amor é que faz a diferença. O amor aí. É tudo. Quando não existe amor, babau. E aí você entende que numa instituição como essa, quer dizer, apesar de tudo que a nossa querida Inês está dizendo, você acha que precisa ter esse calor humano, isso que você acha que faz com que você viva melhor. Tranquilo, porque tem, conforme ela disse mesmo, tem pessoas que botam em asilo, bota e some e não aparece mais. Isso também mesmo que a pessoa esteja demente, mas sente falta do carinho. A pessoa percebe? Percebe. E eu sou tranquila nisso, porque aonde que eu vou para médico, minhas filhas me levam para tudo quanto é lugar, tá sempre junto comigo. Então, eu me sinto apoiada. Gente, ela não só se sente apoiada, como ela está lindíssima. Nós precisamos falar aqui hoje. Tá mesmo. Porque, Muito olha, obrigada. está muito linda, com uma roupa linda, onde prevalece o azul da Portela. Justamente. Não é? Quanto tempo que você foi porta-bandeira da Portela? Olha, da Portela teve período que eu deixei de ser porta-bandeira e fui para a tradição. Destaque. Destaque. Portela mesmo. Depois fui para a tradição. Agora, de samba, eu tenho 72 anos. Que maravilha. 72 anos de porque samba. a minha idade é 79. Já estou caminhando, né? Mas como eu tenho a ajuda da minha família, então estou bem, estou ótima e quero mais samba. Se você quer mais samba, conta pra gente as lembranças que você tem, porque ela está aqui porque tem uma exposição, não é isso? Na Portela, em sua homenagem, enfim, com fotos, etc., recordação. Né? Como é que está essa exposição? O que as pessoas vão encontrar ali? Porque foi um grupo de mestre e porta-bandeira, que são meus fãs, então resolveram fazer uma exposição junto com meu neto. Por isso é que eu digo, o meu neto está sempre também me apoiando. Beleza, então, eles fizeram a exposição, foram na Portela e eles acharam ótimo, né? Então, o presidente da Portela, o Rogério, que é do conselho também, eles apoiaram. Cultural e tudo, isso é uma cultura para Portela. Então, a Vilma é nossa,
vamos fazer. Então fez, a exposição ficou muito bonita. E agora, tanto é que o shopping de Madureira pediu também para botar lá a exposição. Sabe o que eu acho, Vilma, ouvindo você falar, o que a Inês estava dizendo? Que esse valor do trabalho que você teve, que você fez, e quando se coloca para o jovem, é o grande exemplo. Quer dizer, é o passado servindo ao presente. Justamente. E aí você se sente viva. Porque, justamente. Nossa, olha o que eu construí, olha o meu legado, olha o que eu deixei. Olha o que está aí. Né? E os jovens, não só velhos que me conhecem, mas jovens também estão me conhecendo e sabendo a minha história. Escuta, e nessa história aí, até hoje ainda lembra da técnica como porta-bandeira? Mais ou menos. É mesmo, é? É porque é o teu negócio. A gente fica velho, a junta fica dura. Que maravilha. Aí a gente fica com problema de junta. Junta tudo e joga fora. Mas como eu ainda não quero jogar fora, eu ainda estou frequentando carnaval, saindo. Esse ano vou sair também na Portela, apesar que a minha filha está no Tuiuti, saiu da Portela, está no Tuiuti, mas eu vou sair na Portela, que eu faço parte do Conselho Liberativo, então vou sair na Portela e vou sair também no Tuiuti, perto da minha filha, a Daniele. A Daniele, a gente tem que dizer, é porta-bandeira também, não é? De grande talento, enfim, também com uma professora dessa, uma mestra dessa. Mas agora, eu não ensinei, não. Ah, você não ensinou nada? Não ensinei porque eu não queria que ela fosse porta-bandeira. Ah, mas por que você não queria? Ah, porque mudou muito. Quando eu deixei de ser porta-bandeira, eu já deixei por causa disso. Porque estava mudando o esquema todo de porta-bandeira. Eu sou de acordo que porta-bandeira e mestre-sala tem que criar, mas que crie dentro das tradições. Sim. Porque tem muita coisa envolvida entre o mestre-sala e a porta-bandeira. Um não pode aparecer mais do que o outro. Se eu pedisse assim a você, aqui assim agora, para dar um exemplo de postura, de como, por exemplo, uma porta-bandeira que você acredita que deveria ser, como assim faria? Você podia mostrar para a gente o jeito, a forma, o olhar, a postura? Primeiro vamos ver a roupa, gente, que eu falei. Tem que mostrar. Por favor, cadê? Quem está mostrando? Aqui? Aqui? Vamos lá. Uma roupa linda, olha só, gente, não falei? Arrasando. Não é? Tá arrasando. Merecimento ativo. Isso é, ó, uma salva de palmas. Merecimento ativo. Primeiro lugar, uma porta-bandeira tem que ter postura. E tem que gostar do que faz, que é dançar com o símbolo da escola, que é a bandeira. Então, a porta-bandeira tem que transmitir alegria, porque é carnaval. Então, vamos sorrir, dançar, rodar. Não vai muito, porque a junta já está prejudicada, mas, ó... Ai, que linda, é isso. gente. Aí vai, ó, a bandeira, a mão na cintura, e lá e cá. Muito linda. E é isso tudo que eu estou apresentando, eles estão apresentando na Portela. Tem fantasia, minhas ainda. Que estão na exposição. Na exposição. Tem fantasia, tem os estandartes de ouro, tem medalhas. Tem tudo. Muita coisa, tem muita coisa. Vamos sentar depois desse... Vamos. Gente, que reverência, hein? Olha isso. Lindo. Gente, isso tem toque de balé, né? Eu vi as mãos, quando você levantou, a delicadeza. Tem que ter com que você leveza. Fez, a leveza, tem que isso ter mesmo. leveza. Não tem nada a ver com balé. É lógico que não, mas tem, quando você levanta os braços, mas tem a delicadeza. Isso, a referência que a gente faz, o agradecimento. Isso tudo é em torno, tem uma mestre-sala que dança em torno da porta-bandeira, fazendo aquela reverência à porta-bandeira. É uma grande responsabilidade levar a bandeira de uma escola de samba, não é, Vilma? É o símbolo da escola, né? É o símbolo da escola. Então, nós temos que ter consciência disso.
não fazer palhaçada. Por isso que ela está tão bem, né? Não é? Porque é um legado, é uma vida inteira. Se ela parasse, de repente, e não participasse, não como porta-bandeira, como ela falou, que ela quis deixar no momento certo, mas ela continua participando da comunidade. Lógico, e Então, carnaval esse vou é o pra mais avenida. importante. É, porque carnaval na avenida, meu marido dizia que eu ia morrer na avenida. Porque eu frequento a avenida, eu chego lá, a Liga das Escolas de Samba me dá credencial, então eu fico no meio, que eu não gosto de camarote, arquibancada, eu gosto do meio para ver tudo. Claro. Então, eu vou para a avenida 4 horas da tarde. Que maravilha. Isso é desde sexta-feira até terça-feira de carnaval. Eu vou 3 horas e volto. Eu fico até a última escola de samba desfilando. Você quer me dizer que você fica até às 6 horas da manhã, de Fico. 3 da tarde às 6 Se horas for da manhã? Tranquilo. Aí quando chega no dia seguinte, vou para casa, tomo um banho, me alimento, porque eu também me alimento lá na passarela. Tem restaurante, eu janto, eu faço tudo. Comigo não tem disso. Aí quando vou para casa, durmo um bocado, 4 horas já estou na avenida outra vez esperando a primeira desfilar. Isso é motivação, né? É projeto de vida. É isso Então, para a aí. gente envelhecer bem, a gente tem que continuar tendo um projeto de vida. E tem Novos projetos. E tem que ter uma coisa que goste. E Claro. é o que eu gosto, é isso, que eu desde paixão. pequenininha, dos meus Paixão, 7 anos, exatamente. que eu vivo. Pois é, Vilma, você falou isso. Você, enfim, você antes da Portela, você estava em Vaz Lobo, não foi sua Na mãe União que de Vaz levou? Lobo, é. Não foi que estimulou você? Foi. E primeiro eu dançava no bloco, na Dona Clara. Eu era estandarte. Aí depois fui para a União de Vaz Lobo. Agora, a gente tem uma história curiosíssima, que é do sogro dela, do Natal da Portela, que queria que ela fosse para a Portela, não é isso? Vamos Isso. contar essa história. E depois, como é que você conheceu o marido? Isso é muito curioso. Eu dançava no Night and Day com Carlos Machado, fazia lá todo dia. E dançava com a bandeira da Portela. Mas eu não conhecia Natal, não sabia nada de bandeira de Portela, não sabia nada. Só conhecia a União de Vaz Lobo. Aí, de repente, eu estou dançando. Aí, acabei de dançar, vou para o camarim. Aí vem um criolão, grandão, sem braço. Aí, ô menina, menina. Aí que eu olho assim, ele diz... que te deu essa bandeira? Eu digo, sei lá, pergunta o Carlos Machado. Aí ele virou e falou, você vai sair na Portela. Eu digo, eu não. Eu sou União de Vaz Lobo, vou sair Portela, coisa nenhuma. Aí deixei ele falando sozinho, fui embora. Aí passou 2 anos que eu morava em Madureira, ele também em Madureira, mas eu nem ele era banqueiro de bicho, mas eu não conhecia ele, não tinha intimidade. Apesar que eu fazia jogo de bicho para minha mãe. Eu pequenininha já ia fazer todo dia. Aí ele virou, eu conheci o Mazinho, que é o filho de Natal, meu marido. Eu conheci, comecei a namorar, com 15 dias, ele disse, vou levar você lá em casa para conhecer meus pais. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele homem, eu digo, eu conheço esse homem. Aí ele disse, eu conheço essa menina. Aí ficamos lembrando, aí que lembramos. Ele disse, agora tu vai sair na Portela. Eu digo, eu não, vou sair na União de Vaz Lobo. Aí continuei. Mas em 57... ele virou e disse, olha, agora nem Mazinho manda em você e nem você se manda. Quem manda sou eu, você vem pra Portela. Aí eu comecei a sair na Portela. E em 58 eu casei com o Mazinho. Gente, que história boa, não é? Tem muita É porque coisa. tem que ser, né? Às vezes a gente acredita que tem que ser o destino, né? Não adianta, que Ai, quando não tá adianta. marcado, tá. Não é isso, Vilma? É. Gente, quanta paixão e quanta história boa nesse programa. Fiquem com a gente. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos já.
Gente, voltamos com o Sem Censura. Camila Abreu, o que temos? Temos comentários e perguntas. O José Nildo, ele comentou: Vilma, é um exemplo para todos nós, envelhecer gostando da vida. E aí ele comenta que se a pessoa não ocupa o tempo dela, não aprende nada e a vida fica estagnada. Ele disse que ele já pensou em envelhecer e morar num sítio, mas ele tem medo por causa da falta dos hospitais na proximidade. E aí a gente tem uma pergunta aqui da Terezinha Dias Rocha. Ela diz que para Inês Rioto, ela diz que ela tem um grupo de poetas, cantores, sendo a maioria de idosos ativos na arte do canto, de poesia e declamações. E tem uma senhora de 90 anos que memoriza os seus textos, dirige o seu carro, tem sua autonomia completa. Ela quer saber se isso é uma questão de genética ou apenas a vontade de não ser mais um, apenas de ser mais um nesse universo de idosos esquecidos. Eu acho que tem as duas coisas, né? A questão da genética, não tenha dúvida, mas não adianta nada a genética se essa pessoa ficasse o tempo todo sentada sem fazer nada. Né? Então, eu acho que o que alavanca, né? Eu acho que a vitamina que tem para a gente viver bem é ter sempre um projeto de vida. Que nem ela está com 90 e tantos anos e ela gosta da poesia, da música. A minha tia, aos 92, ela gosta de conversar, gosta de ir à feira, não gosta de fazer as outras coisas. Mas, contanto, a Vilma continua, mesmo que não está como porta-bandeira, está sempre na comunidade, está ajudando, está ensinando, né, os jovens. Então, é ter um projeto de vida, é estar sempre aprendendo. Isso, hoje em dia, começa o mais cedo. Começa já. A gente tem que começar, os mais jovens têm que começar já a pensar. O que é que eu vou fazer com o meu tempo? Onde é que eu vou morar? Porque também a moradia não é só essa questão de morar num asilo, numa instituição, que todo mundo fica lá. Nós estamos falando aí de umas pessoas que têm um quadro de demência pior. Mas tem condomínios, né? Hoje em dia começam já a se criar condomínios onde as pessoas têm família, os filhos visitam, mas elas querem estar junto com pessoas da sua idade. E lá viajam, fazem atividades e tudo. Isso é bom. Você fala em projeto de vida, eu acho que é extremamente interessante. O Rafael, por exemplo, Rafael Parente, que está aqui com a gente, boa tarde, Rafael. Ele tem um projeto já, um projeto agora, não é isso? Inclusive o movimento chama-se Agora. Movimento Agora, exatamente. É um movimento da sociedade civil, né, com mais de 90 membros já. E o que nós queremos é batalhar, transformar o Brasil por meio de uma renovação política, né? A gente sabe que existem agendas urgentes, tanto na educação, na saúde, com relação à terceira idade, existem políticas públicas que precisam ser implementadas, a segurança. A gente sabe que o Brasil inteiro está muito indignado, né? Nesse ano a gente vai assistir ao noticiário e tudo que a gente vê é corrupção, corrupção, corrupção. A Polícia Federal, o Ministério Público, isso acontece, tira da cadeia e põe na cadeia, não sei quantos governadores, etc, etc. E o brasileiro, então, ele tem o direito, e a gente compreende que existe essa indignação, mas a gente precisa fazer com que essa indignação gere bons frutos para o país. Não adianta a gente pensar, por exemplo, em sair, morar fora e falar, não, então vamos esquecer o Brasil e vamos construir a nossa vida em outro lugar. Ou falar, não, vamos ser radicais, então, vamos para a violência, vamos... A gente, inclusive, o Movimento Agora é completamente contra essa polarização que existe hoje no Brasil e somos favoráveis ao diálogo democrático. A gente precisa apostar na democracia, ao invés de fugir da política, a gente precisa ser mais político. Nós precisamos entender que qualquer ação nossa é uma ação política. Inclusive, quem vota e quem coloca os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos governadores, no lugar onde eles estão, somos nós. Votando branco ou votando nulo, ou votando em um ou votando em outro. Pois é, isso que você está falando, Rafael. É muito comum a gente escutar as pessoas, muitas vezes cansadas mesmo de tantas notícias, como você diz, dizerem assim, nem quero mais escutar, não vejo mais jornal, não ligo mais, não quero mais, olha, já estou vendo, não vou votar. Qual é a ideia que você faz desse tipo de comportamento ou de ideia? Isso é um comportamento muito perigoso, né? Tanto porque quando você se abstém e essa desesperança, esse cenário de desesperança que a gente tem no nosso país e de
as pessoas de fato estão cansadas e falando, bom, então não quero mais saber, não leio mais as notícias e aí você dá margem então para que pessoas oportunistas, como várias pessoas que estão nesses cargos de liderança, continuem lá ou sejam reeleitas ou continuem fazendo aquilo que elas estão fazendo. Então a gente sabe hoje que aqui no Brasil as pessoas não se sentem representadas pelos políticos e pelos governantes. E se nós não nos sentimos representados, nós precisamos mudar a nossa atuação também, o nosso comportamento. Nós precisamos saber o que é, por exemplo, quem é a pessoa em quem nós vamos votar. Nós precisamos saber quais foram as realizações dessa pessoa. É uma pessoa ficha limpa? Já foi condenada? Tem algum histórico relacionado à corrupção? Não? O que ela já fez? O que ela já entregou? De que forma ela serviu? O nosso movimento, o Movimento Agora, acredita muito no serviço público, mas no sentido literal da palavra. As pessoas estão lá para nos servir, para servir ao povo, para servir ao governo. A democracia é o governo do povo. Agora, Rafael, como quebrar uma corrente, por exemplo, como aquela em que as pessoas não leem ou não se interessam ou passa por toda essa desinformação que você diz, e aí meio que todos votam naquele candidato que mandaram que votasse? Como fugir desse caminho que tem sido uma rotina, por exemplo? Bom, eu acho que hoje as pessoas têm de pensar, e de todas as histórias que a gente ouve, inclusive a história aqui relacionada à terceira idade, a gente precisa entender. Esse cenário que nós vivemos no Brasil é um cenário em que nós estamos satisfeitos porque é uma consequência do que nós fizemos até hoje. Se a gente quer ter um cenário diferente, nós estamos satisfeitos com a qualidade da nossa educação, a qualidade da nossa saúde, nós nos sentimos seguros com os níveis de violência, a gente se sente seguro andando nas ruas, né? A gente está bem com a quantidade de impostos que nós pagamos e com a qualidade do serviço que nós temos em troca? Se a resposta for sim, então as pessoas podem continuar fazendo aquilo que elas sempre fizeram e continuar não atuando politicamente, não buscando ter um voto crítico, não cobrando das pessoas em quem elas votaram uma atuação de acordo com aquilo que elas se sentem representadas. Agora, se elas acham que não, que a gente precisa de mais educação, de mais qualidade, de mais saúde, de mais segurança, né? Enfim, de políticas públicas de qualidade para os nossos idosos, né? Tem tanta coisa ainda que precisa acontecer no nosso país. A gente fica debatendo tanta coisa pequena, né? Tanta coisa absurda, questões relacionadas a isso, aquilo, mas são tantas questões sérias que nós deveríamos estar discutindo e preocupados e que fogem da pauta porque são desviadas, sabe? Porque tem tantas outras coisinhas pequenas que desviam a nossa atenção. E né? isso passa pela educação. O que você diz é que é preciso se educar sobre política também. Sim. Sem dúvida. Todos os nossos maiores problemas no Brasil, desde a corrupção, a violência, a falta de saúde, tudo está relacionado à falta da nossa educação de qualidade para todos. Né? A gente tem um quadro muito crítico aqui no Brasil e poucas pessoas sabem, mas mais da metade das nossas crianças de 8 e 9 anos são analfabetas funcionais e não sabem o básico de matemática. Essas pessoas vão continuar não aprendendo nada e vão ter péssimas oportunidades de vida no futuro. E provavelmente vão continuar não sabendo votar e não vão acompanhar as pessoas em quem elas votaram. E não vão saber cobrar dos governantes uma boa postura, uma postura ética, honesta, efetiva, governos que sejam eficientes, que saibam fazer um bom uso do recurso público, que não estejam defendendo aquele interesse ou aquele grupo ou aquela indústria, mas estejam defendendo de fato o povo, o bem para o país. Nós precisamos de um país, o Movimento Agora defende que nós precisamos de um país que seja mais humano, mais simples e mais sustentável. Nós precisamos saber fazer uso do que nós temos aqui, pensando também nas gerações futuras. E, Rafael, quem quiser conhecer o movimento, ou até ajudar, ou ver de que maneira, com suas profissões, enfim, pode fazer algum tipo de ajuda, né? Como é que faz? Com certeza. A gente já tem mais de 3.500 pessoas que foram até nós pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, Instagram, enfim, a gente está aí em todas as redes sociais e nós queremos sim toda a ajuda que vocês puderem nos dar. Quem tiver interesse em ajudar o movimento, entre em contato pelas redes sociais, entre no nosso site para conhecer um pouco mais. Nós temos eventos também, o Agora Escuta, né? Nós temos 5 pilares. Nós
Temos o Agora Escuta justamente para escutar as pessoas, para entender quais são as aflições, o que está afligindo a população, de que forma que as pessoas acreditam que o governo deveria atuar, quais são as agendas que devem ser prioritárias. A gente faz eventos ao vivo pelas redes sociais também, justamente para isso. Então, é muito fácil encontrar o movimento, as páginas do movimento nas redes sociais, a nossa página na internet, e somos mais de 90 membros muito reconhecidos nas suas áreas de atuação. Quem conhecer algum dos membros do Agora pode também entrar em contato e conversar sobre como pode ajudar. E é bom a gente deixar claro que vocês não são políticos, não. São apartidários, ou seja, vocês são pessoas comuns com as suas profissões. Isso, são ativistas, empresários, servidores públicos, artistas, cientistas, enfim, nós somos pessoas comuns. Que legal. Não tem político no grupo, né? É um movimento da sociedade civil que acredita que a sociedade precisa tomar as rédeas e fazer do Brasil... E aproveitando já, você tocou nesse ponto, se a gente pudesse resumir aqui, o que a sociedade civil precisa fazer? A sociedade civil precisa entender que se ela não se levantar do sofá e não buscar atuar politicamente, e atuar politicamente significa cobrar dos governantes um comportamento exemplar, que é para isso que eles foram eleitos, é para isso que eles estão lá. Atuar, inclusive, nas redes sociais. Se existem políticos que eu admiro, eu acho que são pessoas honestas, pessoas íntegras, aí, sim, tem. Não é verdade essa coisa de que 100% são desonestos, são corruptos. Existem políticos também que atuam bem, e essas pessoas precisam ser apoiadas também. Né? Então, apoiar os políticos em quem você atua, que você admira, e também buscar pessoas que estão fora da política. Agora, para haver uma renovação de verdade, a gente precisa buscar boas lideranças, boas pessoas que estão fora da política e ocupar a política de verdade. A sociedade precisa tomar as rédeas da situação e entender que se a gente não fizer, o Brasil vai continuar do mesmo jeito que está ou pior. Bom, a gente espera que não. Não é? O programa de hoje eu espero que tenha sido ótimo para vocês, que tenha sido útil, que tenha sido lindo, não é isso, Vilma? Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Queco Brandão, a gente vai encerrar com sua música, ok? Com Ivan Lins, tá bom? Sim. A Emília vai colocar o clipe pra gente, não é isso? E a gente continua ainda no Facebook por mais 15 minutinhos, para quem pode ficar com a gente na internet. Quem não pode estar na televisão, amanhã às 5 da tarde nós estamos de volta. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Camila. Obrigada a vocês, convidados. Obrigada a você pelo convite. Vamos encerrar com música. Não é, Vilma? São dois rios se encontrando, nossas águas, mil perguntas e o destino decifrando. Que sentido tem a vida? Um minuto sem o nosso amor, sem o nosso amor, sem o nosso amor. Estamos no Facebook agora, com muita gente que acompanha a gente no Facebook. Como dizia a música, né, Queco Brandão?
O amor, né? O amor faz tudo isso com a gente, transforma, é possível e tem muito a ver com tudo que a gente conversou aqui hoje. Camila Abreu, e o que temos aí dos nossos internautas? Tivemos várias perguntas sobre o tema do envelhecimento, mas antes eu vou fazer uma aqui do Gabriel Menezes. Ele pergunta se tudo que está acontecendo, seja na eleição dos Estados Unidos, na França e em outros lugares, tem alguma ligação com essa renovação política? Ou é o contrário? Essa pergunta é interessante, porque a partir do momento que a internet apareceu e vieram as redes sociais, a gente teve o movimento, por exemplo, da Primavera Árabe lá no Oriente Médio, e a aposta de todo mundo era que, de fato, a gente teria uma renovação política pró-democracia, né? E aí, de repente, a gente viu um movimento contrário, né, de pessoas buscando muito conservadoras, muito radicais e falando, não, a gente quer a nossa vida de volta, a vida de 50, 60 anos atrás. Então, esses movimentos surgiram como um movimento contra a globalização, contra a internet, contra as redes sociais e até um pouco contra a democracia, né? Um movimento um pouco pendular, mas o que nós acreditamos, nós do Movimento Agora, é que nós, pelo diálogo, conversando com as pessoas, nós vamos conseguir fazer com que as pessoas abandonem essa polarização, esse radicalismo todo, sentem para conversar e sejam mais sensatas, sejam mais racionais, pragmáticas, entendendo que nós podemos sim transformar o Brasil mais positivamente e o caminho do radicalismo não é o melhor caminho. Claro. Então, e aí nós temos perguntas agora sobre envelhecimento. Uma delas é do professor Jayan, no Twitter. Ele pergunta se sexo na melhor idade é um fato, corresponde a uma espécie de prazer, o libido, ainda que tardia, ou não passa de uma utopia, de uma ideia romanceada da solidão compartilhada com outros idosos? Não, ele é real. Continua, gente, continua do mesmo jeito. A única questão, que eu sei que vai ser motivo até de um programa, né, de vocês mesmos, que vai ter, sobre sexo na terceira idade, por conta do aumento de AIDS e das doenças sexualmente transmitidas, porque é uma geração que não usava o preservativo, é uma geração que pegou a vinda do Viagra, né, e outros tantos, mas ele é o mais conhecido. Sim. E a questão que nós temos, que até é interessante e até engraçado, se você for pensar, nós temos idosas, por exemplo, que você pergunta num grupo de convivência, você usa preservativo quando vai fazer sexo? Não. Mas como você não usa? Ah, porque se eu não usar, se eu usar, ele não vai querer, ele fala que não quer, e aí ele vai me deixar e está cheio de mulher no meu grupo e eu vou perder o namorado e esse é o último que eu posso arrumar. Gente! Então, isso é baixa estima, que é o que a gente falou, as diferentes velhices. Sim. Como tem aqueles que têm um relacionamento normal, como todo, não tem a diferença. Claro. Né? A carícia, o carinho, né? Tudo isso, a libido, ela existe do mesmo jeito. Sim. Né? Porque não é só o sexo em si. Da mesma maneira que tem que tomar cuidado. Aí você vai numa instituição de longa permanência que tem lá idosos, você faz um carinho bonitinho, velhinho, de cabelo branquinho e tal, e você está erotizando também. Sim. Então, ele é real, sim, como tudo. Da mesma maneira que nós avançamos na idade, vamos viver até mais, faz parte da nossa vida. Sim. Tem uma pergunta aqui, um comentário aqui da Damiana Alves. Ela diz que é vizinha da Vilma. Ela diz para falar, para não esquecer da tia Maria, que sábado faz 97 anos e que ela tem muita disposição. E como tem? Olha, tem mais do que eu. Olha, ela tá num fogo só. Nós vimos Tia Maria aqui. Tia Maria fez uma festa aqui no Sem como Censura. canta? Muito, Vilma, muito. Olha, sábado é aniversário dela.
lá no jongo e eu estarei lá se Deus quiser. Ó, Só que não sei- ó, eu não sei dançar o jongo. Eu acho lindo de morrer, morro de vontade, Olha mas só. não sei, né? E ela tá lá firme e forte. Parabéns, tia Maria. É uma boa lembrança. Olha, foi um Sim. dos pontos altos, eu acho, assim, esse ano aqui do Sem Censura, foi exatamente o dia que ela veio e que cantou e que mostrou uma vitalidade. Você tem toda a razão, Vilma. É pra gente aplaudir de pé. Tranquilo. Olha, eu fico babando quando eu vejo ela cantando e dançando. Viu, Inês? Esse é um outro exemplo de uma idosa que faz o que gosta, que tenha paixão pelo que faz em termos de atividade e principalmente está rodeada de gente também Justamente. que Os ajuda. parentes, fora os parentes, as pessoas mesmo. É porque às vezes você não tem o parente, mas você forma uma rede Isso social. aí. Sim. E as importante. pessoas estão dando apoio a ela. Olha, cercam ela de tanto carinho que eu fico com inveja. Ô, Queco, falando aqui em música, isso que a gente está falando, a música faz diferença na vida de todo mundo mesmo, né? Ela vai influenciar e principalmente o idoso também. Completamente, porque você sabe que a música, antes de mais nada, a música trabalha com vibrações, né? E essas vibrações, elas estão atuando direto nas nossas células, em todas as células do corpo. Isso faz toda a diferença, porque isso é vida, isso está alimentando, isso está movimentando. E a música, ela pode servir para N coisas, né? A música pode relaxar, você pode meditar com a música, você pode se concentrar numa determinada coisa, você pode mudar o teu padrão vibratório. Eu acho que a música tinha que estar presente na música das A pessoas nossa em todos vida é os- marcada por músicas, momentos tristes e alegres. Exatamente, claro, você tem lembranças, né? Lembranças auditivas. Às vezes você ouve uma música que te remete a uma determinada época, o primeiro namorado, ou, né, enfim. Tem até cheiro, né? Estudos, Sim, exatamente. A estudos olfativa mostram também. que, mesmo com as pessoas com Alzheimer, a música, ela tem reação à música. É o último que a gente perde da emoção, de ouvir, que mexe com a pessoa, que faz a pessoa reagir, é a música. Isso é fantástico, Porque ele está lá né? quietinho, você coloca a música, ele vai. Se é uma música que você faz um trabalho remetendo ao passado dele, mais ainda. Isso é mais fantástico, ainda. É a capacidade da memória ligada à música, Sim, mas as emoções. sentimento. Que é exatamente É o o que o Queco está sentimento. dizendo. Quer dizer, mexe com tudo, mexe com o emocional, com a memória e isso traz aí. aquilo que está guardado. Até de porque a melhor. gente volta, né? Se você pegar, é como se fosse um reverso. Você vai aprendendo, o seu cérebro ocupa todo aquele espaço. Depois você vai perdendo algumas. Se você lembrar, a primeira coisa que a gente ouve da mãe é música. Eles cantam. Mesmo, Nós né? cantamos para os Canções nossos de filhos. Ninar, Então, verdade. é a última. Se é a primeira que eu aprendi, vai ser a última coisa que eu vou Que você perder. vai perder. Fantástico. isso. Eu Bonito não isso. canto, não, mas meu neto canta muito e eu escuto aquilo muito. Então, entra as músicas, ele sabe, ele está com 25 anos, mas ele sabe as músicas toda antiga, ele conhece tudo. Que fantástico. É engraçado. E ele fica cantando e eu escuto também. Então, aquilo está entrando bem na minha memória. É o Bernardo. Fora, né, Vilma, que é do neto, né? Aí é Justamente. diferente, É outra, né, Vilma? né? E ele canta as músicas que eu gosto. Ah. É Alcione, é Emílio Santiago, essas coisas todas. É Então, emoção, assim, né? Pra mim está sendo muito bom. O Bernard é demais. Que com isso. fantástico. Camila Abreu, e o que a gente tem mais aí? Temos uma pergunta aqui da Evelyn Agrícola. Ela pergunta se fazer uso dos hormônios da felicidade ou praticar ações que favoreçam ajuda no envelhecimento. Exemplo, ocitocina. Aí você entra numa coisa que costuma se chamar de anti-aging, né? Que é o anti-envelhecimento. Eu acho que nós precisamos aprender que todos nós vamos envelhecer. Mesmo quem faça as maiores plásticas, mesmo aqueles que tomem todos os hormônios possíveis, vai chegar uma hora que ele não vai poder tomar mais. Todos esses hormônios, você nem precisa tomar. No momento que você faz o que ela faz, ou ela vê, por exemplo, toda a carreira dela colocada numa exposição. Por exemplo. 3 anos de trabalho para ver lindo como ficou. Você vê toda a reunião de um grupo
Isso é o maior hormônio de felicidade que a gente tem. Você fazendo o seu trabalho, você faz com prazer. Nossa, eu sou super feliz. Com certeza, você aí está fazendo a sua parte. A gente sai daqui feliz. Sim. Então, o maior hormônio que melhor tem para a gente envelhecer bem é ter um projeto de vida, fazer aquilo com paixão, gostar daquilo que você faz, é o melhor que tem. Eu acho que a fórmula mágica segredo, é né? essa. A lição para fechar 2017. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que é um programa que casou bem com essa semana que fecha 2017. Porque fala da possibilidade de se continuar. Quer dizer, trabalhou, vamos continuar. E fazendo coisas novas. Porque essa renovação também alimenta. E essa renovação nós vamos pegar aqui, que é a questão da política. É isso aí. Porque eu acho que ainda o maior erro é porque se faz política partidária. Não se faz política pública. E a política pública bem feita, ela também traz alegria. Claro. Porque ela tira as pessoas da pobreza que estão. Melhora a vida das pessoas. De todo né? mundo. Nós temos projetos que tem em outros países, mas que quando chega aqui, deturpa. Né? O Bolsa Família é um, na Itália tem. Lá é 18 meses. E você é obrigado a se inscrever em projetos, em novos cursos, para você melhorar a sua capacidade de produzir. Empregabilidade. Aqui é para a vida inteira. Claro. Não é que não tenha que ter, tem que ter, mas você tem que gerar emprego. Mas não dessa maneira. Né? Então, Aliás, até a pegando política esse gancho que você pública. está dizendo, Rafael, a gente falou um pouquinho e agora a Inês tocou nesse assunto, tem essa questão também que você falou da polarização, como é que a gente dribla, né, com cortesia, com elegância, às vezes as insatisfações ou as discussões, porque vem aí um ano eleitoral. Como é que a gente faz isso com educação, Claro, Rafael? e a gente teve já nas eleições passadas casos, né? Inclusive virou piada, casos de briga em família ou de grupo de WhatsApp, Sim. porque um vai votar numa pessoa, o outro vai votar na outra, e aí começa a brigar. Tem visões, às vezes, diferentes em relação ao Brasil, em relação à vida, ao mundo e etc. E o que a gente precisa fazer é dialogar de verdade, não é entrar numa discussão com agressividade, já querendo xingar outra pessoa e querendo convencer. Claro. Se é para dialogar, a gente precisa escutar, tentar se colocar no lugar do outro, tentar entender a argumentação do outro, porque se a gente mostra que nós estamos dispostos a ouvir, a outra pessoa vai entender que, de fato, é um diálogo entre duas pessoas que envolve falar, mas também envolve ouvir, escutar, tentar entender por que o outro está se colocando naquele lugar. Quais são os argumentos dele? Por que ele pensa diferente de mim? O que ele está vendo que eu não estou vendo? Né? Será que ele, com os argumentos dele, poderia me convencer? Ou será que se eu argumentar com clareza e com tranquilidade e com afeto, aqui também entra o afeto, sim, claro, o amor, a compreensão, de repente a música também, né? Mas de alguma forma tocar aquela pessoa e mostrar para ela que a violência, a agressividade, essa polarização, o radicalismo, porque na verdade, historicamente, a gente viu nos movimentos mais violentos e agressivos da história do mundo mesmo, como o nazismo, por exemplo. Eles aparecem sempre nos momentos de turbulência econômica, política, e aí você vê surgir essas pessoas com palavras de ordem, falando de forma agressiva, xingando, falando de violência, sabe, de forma à violência e estimulando a violência, né? Como a gente tem visto com alguns líderes mundiais e aqui no nosso país também. Que aí vão para a rua e quebram tudo. Exatamente, mas existe um apelo porque essas pessoas incitam o medo, né? Elas botam medo nas pessoas e as pessoas ficam com medo e falam assim, eu preciso de um herói. E não, a gente não precisa de heróis. A gente precisa de pessoas honestas, íntegras, decentes e eficientes, gestores eficientes, que saibam olhar para fora e para dentro e entender o que é uma política pública baseada na ciência. O que a ciência fala que é o melhor para fazer em relação à educação, em relação à saúde? O que outros países já fizeram? O que funcionou e o que não funcionou? Rafael, o que você diz mais ou menos é o seguinte, vamos sair do caminho de acreditar que uma pessoa vai resolver alguma coisa para todos nós e vamos nos colocar juntos a essa pessoa também. Quer dizer, você fala que é para caminhar com o coletivo. Vamos largar a gritaria e vamos começar a dialogar, ouvir o outro com afeto.
Bom, se vamos ouvir o outro com afeto, Camila tem mais, mais informação para a gente ouvir? Vou fechar aqui com um comentário da Moniz Andrade. Ela disse, se os brasileiros tomassem consciência do quanto é importante estender as mãos aos menos favorecidos em todos os sentidos, teríamos uma mudança significativa na sociedade. Ela trabalha com projeto social de prevenção a drogas através de palestra, teatro e oficina de artesanato. Fantástico. Gente, olha, fechou. Muito obrigada. Eu acho que você complementou o programa de hoje. Como é o nome dela? Moniz de Andrade. Moniz de Andrade, obrigada. Eu acho que, enfim, resumiu praticamente tudo o que a gente queria dizer aqui hoje. Eu vou ter que encerrar, olha, dá uma pena, não dá? Que pena que dá, não é isso, Vilma, não é? Mas olha, gente, eu espero que a gente possa continuar em 2018 tendo conversas assim como tivemos hoje, esclarecedoras, com afeto, com educação, harmonia e com esse amor todo que a gente distribuiu hoje aqui. Vilma, fã total de você. Muito obrigada, muito obrigada Somos pela todos, oportunidade que vocês me deram aqui. Isso para mim foi um prazer e quando quiser mais estou às ordens. Ué, mas vamos chamar o carnaval, vem aí. Justamente, Ah. estou aí. Tudo de bom para vocês, um feliz ano novo para vocês, Pra todos cheio nós. de paz e de saúde. Muito obrigado. Isso é que é o Verdade, principal, o resto é verdade. resto. É isso aí. Inês, leva o carinho da gente para São Paulo. Muito obrigada. Parabéns por todo Obrigada o seu pela trabalho, oportunidade. né? Que foi ótimo. Rafael, e vamos em frente, todos juntos, Vamos. não é isso? Construir um Brasil diferente, melhor, mais justo e fraterno, né? Isso. E Queco, com muita música, arranjos certeza. novos, não é? Sempre, sem dúvida. Isso, e essa alegria do gaúcho que mora em São Paulo. Sim, verdade. Muito bem lembrado. Sou gaúcho, viu? Senão a gauchada lá vai me matar. Gente, mais uma vez, obrigado pela honra de estar aqui com esses convidados maravilhosos. Obrigado, cara. Nossa, imagina. Camila Abreu, amanhã a gente está de volta. Sim. O programa amanhã vai ter previsões para 2018, não percam. Opa! A gente volta às 5 da tarde na TV e aqui com vocês no Facebook. Obrigada pela companhia. Até amanhã.